Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Veja como turbinar a resposta em frequência dos amplificadores com os capacitores de speed-up. Neste tutorial eu vou mostrar como o capacitor de speed-up, também conhecido como capacitor de aceleração, pode turbinar a resposta em frequência do seu amplificador. Vamos lá? Veja o circuito da figura. Um circuito típico para um amplificador com par complementar na configuração 3 transistores de potência, configuração tripla. Esse circuito foi tirado do livro do Cordell, Design Audio Power Amplifier. Um dos principais problemas desse tipo de amplificador, usando par complementar triplo, é a velocidade para desligar os transistores de potências. Os transistores do driver Q1 e Q3 na parte de cima do par complementar triplo conseguem injetar rapidamente corrente na base do transistor de saída Q5, mas ao desligar não é tão fácil retirar essa corrente da base. O resultado é que a resposta em frequência desse tipo de circuito fica prejudicada e a distorção do sinal de saída começa a aparecer. A resposta em frequência é importante para um amplificador. Ao se dizer que a resposta de frequência fica prejudicada, isso significa que as frequências da faixa de frequência de som não são amplificadas como esperado, mas também as frequências acima da faixa de som, até 100 kHz. Amplificar essas frequências é importante para garantir que as harmônicas presentes no som não sejam alteradas. Alterar as harmônicas significa distorcer o som, e ninguém quer que a nossa música favorita soe como saída de dentro de uma lata. É aí que entra o capacitor de speed-up. Ele é colocado em paralelo com a resistência de polarização da base do transistor de potência. Como mostra a figura, ele serve como um caminho alternativo para a corrente de base. Ele diminui a impedância da resistência R2. O resultado é que o circuito fica mais rápido ao desligar e melhora a resposta em frequência. Esse tipo de capacitor também é usado para acelerar a carga do capacitor gate source em circuitos de acionamento do MOSFET. Nesse caso, o capacitor de speed-up é colocado em paralelo com a resistência de gate. Quando o sinal positivo de ligar é aplicado ao gate, o capacitor está descarregado e funciona como um caminho alternativo para a corrente. A corrente encontra um caminho de baixa impedância no momento de ligar e permite um pico de corrente bem maior do que sem o capacitor, quando o pico de corrente ia ser limitado somente pela resistência em série com o gate. O capacitor de speed-up também tem um efeito positivo na distorção de crossover. Ele reduz a corrente de crossover. Como o circuito responde mais rápido, a passagem pela região de crossover, que corta o transistor, se dá de forma mais rápida, diminuindo seus efeitos nocivos. A escolha do valor do capacitor de speed-up merece atenção. Se o valor for pequeno, ele pode ser ineficaz em extrair a corrente da base do transistor de potência. Se for grande, ele poderá deixar o estágio de saída em um estado superpolarizado após a transição de crossover. Suponha que o capacitor de speed-up tem um valor de 10 microfarad e precise desligar uma corrente de base de 60 mA em 10 microsegundos. Isso corresponde a 1/5 do tempo do ciclo de 20 kHz. Ao final do ciclo, o capacitor estará com uma tensão de 60 mV. Veja como chegar nesse valor usando a equação básica do capacitor. Nessa equação, falta só a taxa de variação, o dV, do dV/dt. Essa variação vai levar a tensão final no capacitor. Nesse caso, essa tensão será de 60 mV e vai aparecer nas resistências de emissor na saída. Isso implica que haverá uma polarização extra nessas resistências, que vão drenar uma corrente extra de 136 mA. Essa sobrecorrente pode alterar a polarização do transistor de saída durante o ciclo de descarga e, com isso, alterar o ganho do circuito. Suponha que esse capacitor de 10 microfarad esteja sendo usado no circuito do driver da figura com corrente de polarização de 20 mA. Nesse circuito, a resistência de emissor R2 em paralelo com o capacitor de speed-up é de 70 ohm. Agora ela também tem a função de descarregar o capacitor de speed-up. A constante de tempo nesse circuito é de 700 microsegundos. Esse é o tempo de descarga do capacitor de speed-up. Esse é o tempo de aproximadamente 3 ciclos de 10 kHz. Durante esse tempo, os dois transistores do driver estarão conduzindo menos. Então, a escolha não é simples. Quanto maior o capacitor, melhor será para descarregar a corrente de base, mas acarreta problema no ganho do circuito. Por isso, muitos teóricos não gostam muito desse capacitor. É muito complicado de lidar com ele. Fica difícil prever o seu valor.
Se o valor do capacitor de speedup for escolhido muito alto, pode causar instabilidade. Como vimos há pouco, um valor muito baixo pode não ser eficiente. Uma forma de avaliar o valor do capacitor de speedup é considerando o slew rate. Os valores típicos ficam entre 5 volts por microsegundo a 10 volts por microsegundo, e os valores típicos dos capacitores de speedup ficam entre 1 microfarad e 10 microfarads. Você pode avaliar a eficiência do capacitor de speedup medindo o slew rate do amplificador. Basta colocar uma onda quadrada de 20 kHz na entrada do amplificador, ajustar o volume para uma tensão de saída ao redor de 1 mV, RMS, e então avaliar o tempo de subida da onda quadrada. Com o capacitor de speedup, esse tempo de subida deverá ficar mais rápido. O slew rate é a razão entre a variação da tensão dividido pela variação do tempo, isso na região linear da curva. Um bom amplificador deve ter esse valor menor do que 10 volts por microsegundos. Então, na prática, é colocar o capacitor e medir o slew rate e ver o valor que melhor se ajusta para o seu amplificador. Uma forma simples de fazer uma estimativa do valor do capacitor de speedup é considerando a constante de tempo do circuito RC, formado pelo capacitor de speedup e a resistência de descarga. Esse tempo deverá ficar ao redor de 1 milissegundo. Esse é um bom ponto de partida. Então é montar e depois testar se ficou bom, como foi descrito antes. Você viu nesse tutorial para que serve o capacitor de speedup, um tema polêmico. Os critérios para sua aplicação são meio nebulosos, então o melhor é montar e testar o slew rate. E então fazer os ajustes necessários, tudo na bancada, tudo na prática. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like! E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!